Seja muito bem-vindo, é nessa alegria que eu quero te contagiar o teu coração hoje. Mais um episódio desse podcast para falar de família, para falar de adoção. Muito bem-vindo, muito uma graça imensa que você fique com a gente, que hoje o casal, eu vou falar que é especial, eu vou falar que a história é boa, eu vou falar que Deus age através de pais como esses aqui que vocês logo vão ver e vão admirar e vão seguir e vão rezar. Que família abençoada. Então, sem mais delongas, obrigado, aprendi. Obrigado, Digão. Seja muito bem-vindo, Juliana. Obrigada. Obrigado, Deus abençoe. Que agradece. Professor Digão, o que mais? Pessoal, é história boa, por favor. E elas, nos bastidores aqui, a gente já estava simplesmente admirando a história. Eu já estava admirando a história de vocês. Mas eu sempre peço, e eu gosto de história. Tá falando, né? Eu sou filho de mineiro. Sou filho adotivo. Meus pais adotivos eram mineiros. Cai de que... Eu sempre brinco, né? Eu era a ovelha branca da família. Então, assim, eu gosto de caos. Eu gosto de história. E eu descobri que... E o Rodrigo, Digão, professor Digão, você que é aluno, depois comenta aí. Você que é aluno, você fala. Me conta aí como vocês se conheceram. Sempre foi essa alegria imensa que eu vejo em vocês. Quanto tempo de casado? Quanto tempo junto? Quem começa? Vamos dar primeiro as damas? Primeiro ela, sempre. Primeiro ela, certo. Quem manda em casa. Bom, a gente se conheceu na igreja, né? Na verdade, na Paixão de Cristo, né? Foi, aham. Ele fala que foi. Eu não lembro dele lá. Tava caracterizado? Não, na verdade, eu já tava de olho. Ela que não percebeu, né? Eu que não vi. Mas eu vou aproveitar o gancho. O Digão, qual personagem que você faz? Barrabás. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Há alguns anos já. O Anselmo já não aguenta mais me ver lá, o diretor da peça. Você fez meu menino chorar. De verdade. Depois eu vou lembrar dessa história com o Vitor. Falou, Vitor, tem um rapaz que foi lá, você vai lembrar quem é. Bom, então, ele fala que nós nos conhecemos na Paixão de Cristo, mas eu, na maquiagem, ali na correria, não prestei atenção ali. Você trabalha nos bastidores, vamos dizer assim? Sim, ficava nos bastidores. E deixei passar. Mas aí, Deus, como é muito perfeito, né, ele deu uma ajudinha ali e nós fomos nos encontrar num churrasco de família, assim, de amigos em comuns. Legal. Mas dos assim, meus pais com os padrinhos do meu irmão. E aí ele é amigo dessa família, da madrinha do meu irmão. E nós nos encontramos ali nesse churrasco bem informal, assim. E aí ali nós... Um acaso mesmo o tempo. E mais curioso, em 2002 eu trabalhei na empresa do pai dela. Sim, e eu nem sabia que ela existia. Pontos em comum, né? Deus já trilhando, vai aproximando. Eu sou padrinho de crisma do primo dela. E eu não sabia da existência. 10 anos depois, eu tô lá na Paixão de Cristo, eu vi ela e tinha um amigo nosso em comum que eu falei, acho. Eu brincava, a gente fala assim quando a menina... Vamos lá. Agora vem as pérolas, né? Quando a menina era bonita, eu falava assim, o Mumuzinho, né? O Mumuzinho, né? Eu falei, vi o Mumuzinho ali, não sei o quê, né? Isso foi lá na Paixão de Cristo. E passou. Foi o último final de semana, penúltimo final de semana de agosto de 2010. A Paixão de Cristo foi lá no início do ano. Eu fui nesse churrasco, não queria ir. Eu fui e ela veio. Eu vi ela. Eu falei pro meu amigo, lembra o Mumuzinho que eu falei? É ela. Só falei isso. Eu achava ela bonita e tal. Meu Senhor Jesus. O que chegou pra você? Já chegou um converseiro de que ele era apaixonado por mim, já fazia muitos meses. Alguém já tava fazendo Nossa, fizeram um forcel. Que ele queria sair comigo, que ele queria me conhecer melhor. Já veio toda uma história pronta na minha cabeça já. Mas eu caí. Graças a Deus caiu. 12 anos já, não, de namoro tudo foi 2010. Tá pra 14 anos, casamento 12 anos. 12 anos. 12 anos de casamento. Foi um ano 10 meses depois a gente noivou, né? Não, um ano 10 meses a gente casou. A gente noivou e um ano 10 meses depois a gente casou. A gente casou. Que história, gente. Mundo pequeno. E detalhe, tem umas curiosidades no meio desse caminho. Por favor, vamos lá. No dia da crisma desse primo dela, a mãe dela ficou no mesmo banco que eu. A mãe ou sua tia? A minha mãe. Agora não fiquei. A tua mãe ficou no mesmo banco que eu. A sogra já tava do lado? Já dando trabalho. Tava colando. Já tava cuidando, né? Pra ele não se aproximar muito. Enfim, mas você vê como que o mundo é pequeno demais da conta. Deus né? sabe, né? Muito bom. Eu falo que Deus vai...
Ah, claro, depois de tudo já, né? Ajustado, né? Ajustado lá, olhando pra trás, olhando o caminho lá longe. Ah, mas ele vai entender os caminhos de Deus. Precisava ser assim, né? Precisava ser nesse tempo. Não, Então, e eu posso olhar, quando eu olho pra vocês, um feliz casal. graças a Graças Deus. a Deus. É uma graça de Deus olhar. E eu falo muito bem isso. Eu vou pra 24 anos de casado. Nós precisamos de dar bom... Não digo... É uma boa propaganda. Sim. Eu olhar um casal feliz. Eu olhar um casal de Deus. Eu olhar uma família dessa. Falar, cara... Foi o que eu olhei lá atrás. Lá quando eu tinha meu primeiro grupo de jovens. Lá no Mato Grosso. Em Sorriso, no Mato Grosso. Eu olhei um casal assim. Jovem. E eu falei... Cara, não é que casar dá certo? Olha, que casal feliz. Aham. Eu quero Se casar inspirou, também. né? Aham. Foi meu ponto de referência. Tanto que o Marcelo e a Jane são de Londrina. Se eu sonhasse um dia que eu viesse embora pro Paraná, casei lá no Mato Grosso, foram meu padrinho de casamento e a padrinho do meu filho mais velho, do Vitor. Coisa legal. Então, assim, e ainda assim, são casados, dão testemunho. Mas a gente tem exemplo de casamento duradouro, casamento igual a tua mãe tá com quantos? Vai pra quase 40, né? Você não me É, conta, quase Nossa. 40, acho que quase 40 anos de casado. Mas é isso É. mesmo. Uhum. Meu pai fez 50 em janeiro, 50 anos de casado. Já vai fazer 51. Que belo já, exemplo. Né? É. Então, assim, na nossa família é comum, assim, casamento bem longos, enfim. Tem graça. bons exemplos, Não. né? De fé e de casamentos longos também. E aí a Juliana me pegou no contrapé, aqui lá momentos antes, que a gente conversando e falando, falei, que legal, é adoção, é família. Você tem, ela me contou uma história tão boa que eu falei, não, essa nós vamos ter que contar também, mas que eu quero chegar que eu vejo essa família. Nós estamos falando de bons exemplos. Sim. Você teve bons exemplos de adoção na tua casa? Tive, aham. Na minha família, por parte de pai, eu já tenho primos que foram adotados, né, de criança também. Então, sempre foi um assunto muito comum na nossa família. E eu tenho meus 2 irmãos também que foram adotados pequenos e que, graças a Deus, fazem parte da minha família, que só somam, e deixa a gente mais feliz. Vocês são em 3, 4... Eu sou a mais velha. Você é a mais velha? Isso. aham. Seus pais adotaram. Isso, adotaram os 2, porque os meus pais são primos de primeiro grau e eles sempre quiseram ter 3 filhos, uma família grande, né? Meu pai é de uma família de 9 irmãos, então acostumado com família grande. E depois da minha gestação, da gestação que a minha mãe me teve, né? Ela teve mais um filho que ela perdeu. E eles descobriram ali que não poderiam ter mais filhos. Por esse... E aconteceu alguma coisa. Pelo risco, né, da gestação. Sim. E por essa vontade, esse desejo de ter mais filhos, e o exemplo que já tinha na família do meu pai também. Como que o exemplo arrasta, né? Sim. Como o bom exemplo, claro. Mas essa vivência em família... Porque o que eu mais escuto, e é aí o que eu vejo... O que eu mais escuto quando descobre que eu sou filho adotivo, né? Que não tinha como esconder, então eu fiquei sempre sabendo. E aí eu quero saber de vocês, que a gente vai conversar. Mas a primeira que eu escuto, nossa, mas você é filho adotivo? Até que você não deu tanto problema, né? Você vem com muito problema. Parece que eu tô comprando um produto de fábrica que vem com problema ou não. E é fácil de se resolver. Qualquer coisa a gente descarta se der problema. É o que eu mais escuto. E quando Os rótulos, né, das pessoas. Exato. E aí o que eu tô tentando quebrar com bons exemplos, com exemplos de amor, de verdadeiro amor, igual quando eu falo sempre para todo casal que vem isso, que eu descubro a história, como pode um coração se expandir tanto. E expande de uma forma inexplicável. E aí... E é maluco isso, negócio de expandir amor, que eu falava pra ela, eu sempre partilhava que um dos meus maiores medos é que quando chegasse o Nenê não sabia, a gente colocou no critério ali da seleção do processo ali da adoção, até 4 anos, né? E tinha... Só até 4 anos e... não optamos por sexo nenhum da criança, Nada, por nada. não, Deixamos nada. livre, né? E daí, não tinha ideia do que viria, né? E o que você tá falando? Até perdi agora? Você ia Falando contar. do amor que se expande. Lembrei. Ok. E uma das coisas que me causava um pouquinho de medo, eu partilhava com ela, que eu tinha medo de não amar, cara. Como ia ser, como né? ia ser? Tá, chegou, e aí? Vou amar? Como vai ser? Porque você escolheu a Juliana. Você viu a Juliana, como que é a frase que você usou?
Mumuzinho. Excepcional isso. Mas vocês... Quem é o dono dessa frase não é ele. É um amigo meu chamado Deco. Deco. O Dequinho. Ô, Deco. Ótima essa, cara. Eu vou anotar. Mumuzinho, ó. Mas assim, você olhou, você viu, você teve um contato. Foi uma construção, né? Show. Foi uma construção. Foi diferente. Porque daí, isso é um paradigma, né? Que eu criei em mim. Ela falava muito com a sua mãe. Eu conversava muito com a minha sogra sobre isso. A família dela, vamos dizer que já tinha uma base. Total. E na sua? E você... Então, na minha, tem uma história também de adoção. Então, a minha história é um pouco diferente da dela. Meu pai e minha mãe, antigamente tinha aquela adoção brasileira que falava, né? Sim. Você pega, registra, leva embora e acabou. Hoje, com a lei, é mais fácil você participar do processo legal ali, né? Todo o trâmite, né? É mais seguro, né? Então, na minha família foi o seguinte, meu pai uma vez veio, uma vizinha veio oferecer pra minha mãe. Anos atrás. Isso, eu deveria ter pequeno, sei né? lá, uns 6, 7 anos de idade. E eu vi essa menina. Minha mãe ficou com medo, meu pai, na verdade, ficou com medo. Meu pai e meu irmão ficaram com medo e não quiseram. Meu irmão, 5 anos mais velho que eu, e eu sempre quis. Eu lembro que eu chorei bastante, fiquei bem triste. E eu vi essa menina crescer, assim, boa parte da minha infância eu vi ela crescer, porque ela foi pega. Quem pegou ela foi uma família vizinha, né? Próximo ali. Próximo da casa da minha mãe. E por coincidência ela era parecida com a Milena, assim. Cabelinho preto, rostinho bem branquinha, né? E eu falei pra minha mãe, o dia que eu crescer, eu vou adotar um filho. E eu brincava, falei, mãe, eu quero um pretinho. Eu sempre falei, né? Eu falava desde isso, eu quero um pretinho. Eu falava, vou adotar um filho quando a gente se conheceu, a questão de falar assim, vamos adotar um filho, não foi aquela coisa, vamos sentar, dialogar, se vai dar certo ou não. Resolver, pensar, não, né? Isso é uma última instância. Não, nem passou por isso. A gente sempre teve esse desejo. Independente de ter filhos biológicos ou não, a gente ia adotar. O desejo de adoção sempre existiu. Ia adotar. Era sempre foi uma opção pra gente. Uma opção. E natural. Não é uma coisa que você fica pensando, construindo, será... Porque se vai... Não, isso aí não. O medo existe. Bom, sim, a insegurança, né? A gente fala assim, pode vir a existir. Com certeza. Como você mesmo disse. Será que eu vou amar? Uhum. Mas é inevitável, cara. A hora que você olha pro olho... Mas quando entrega aquele nenenzinho ali... Pra nós veio o bebezinho, né? Quando veio com 30 dias. o amor explode, dias. não tem... É uma construção também, porque você também tá conhecendo aquele ser humano e aquele ser humano tá te conhecendo. É uma construção, mas é um amor inexplicável, assim... que eu nunca senti igual. A mãe já vai se emocionar. Isso é difícil. Eu falo pra ela que falar de adoção e falar da nossa pequena sem se emocionar, eu acho muito difícil. Eu não consigo, eu não tô preparado pra isso. Eu falei que eu não me preparei pra isso ainda. Não criei essa maturidade a ponto de falar dela sem se emocionar. Porque eu tenho total certeza, é o ser que eu mais amei, mais amo na minha vida. Aquilo é um serzinho que eu falo assim, não vou amar. Será que eu vou amar? Né? Olha que eu olhei ela ali, eu falei, não, é minha, acabou. É verdade, a gente passa a amar antes, porque é bom a gente estar falando sobre isso, muita gente não entende o processo, né? Ok. Eles ligaram pra gente numa sexta-feira à tarde, assim, e ela não atendeu o telefone. Porque não tem esse número que foi ligando o tempo inteiro. Ele ligou pra mim, né, cara? Ligou o telefone e falou assim... Geralmente era cobrança, mas... Não, a gente não deve falar nada, né? Não, desculpa, o meu caso é cobrança. Isso. E tocou o telefone e tava com um amigão meu mesmo, assim, um irmão meu que a vida me deu, que ele tinha um filho de 1 mês. Naquele momento o filho dele tinha 40 dias. Uhum. E a gente foi fazer um negócio de trabalho, tô ali junto, o telefone tocou, eu atendi e falou, do fórum. Falei, o que eu fiz de errado? Foi a primeira coisa que eu pensei. O que aconteceu? Será que alguma coisa trabalhista, alguma coisa? Não. Nem lembrou que o nome tava, Não, mas né? Não. Depois falou assim, da vara vara da infância. Eu pensei em alguma coisa do colégio. Eu pensei assim, alguma situação do colégio. Eu tenho que ajudar? Eu tenho que fazer? Não sei. Passou isso. Sim. Em última instância, eu fui pensar que era ligação... É aquele flash de 5 segundos, assim, né? Você tenta processar. Tudo que eu tô falando parece que é uma coisa de 2 horas. Não, é coisa de 1 minuto. Uhum. E o mais maluco de tudo, né? Porque daí quando falou assim, seu nome é Rodrigo? Eu falei, você tá na fila de adoção? Eu falei, tô. Cara, daí veio o parto, né? Daí veio o nosso parto.
Ele veio e falou assim, uma Aí menina... a perna já amoleceu, já não tava escutando mais nada. Nada, é um mês, chama Milena. Eu falei, só que uma coisa, você repete tudo que você falou, eu vou repetir pro meu amigo que tá aqui na frente, que eu não vou lembrar de mais nada. E coloca no Viva Voz. foi falando, repetindo, já chorando. Daí eu liguei pra ela e falei, né, chamar de nega. A Nenê chegou. Ela falou, que Nenê? Eu falei, eu não tava entendendo não. A Nenê chegou, ele só chorava. A Nenê chegou. Ela falou, mas como assim? Eu falei, chegou a nossa filha. Como assim a nossa filha? Falei, filha, ligaram do fórum, sexta-feira. O que aconteceu? Eu falei, calma, tô indo pra aí. Eu tava do outro lado da cidade. Eu tava lá perto de Sarandinha, a gente mora na Doutor Alexandre, lá embaixo. Até eu cruzei a cidade, daí a gente foi falar. E daí foi aquela loucura. Porque uma coisa interessante, a adoção é um ato comunitário. A adoção não é um ato duplo aqui, ou individual. É um ato comunitário. Não foi só eu que adotei a Milena e nem a Ju. Todo mundo adotou a Milena. Todo mundo adotou. A família inteira dos Foi uma amigos, loucura, né? Tem aquela doideira que criaram. Como foi numa sexta-feira, falaram que ia conversar com a gente na segunda. Meu Deus. Na sexta, sabe? Você conhece o Pomps, né? Aham, sei. Ele só não é grande, ele é grande de todos os sentidos, inclusive de coração, né? Ele já estava no meio, estava no final da pandemia, final né? da pandemia, foi. Verdade. E ele fez uma. Ele juntou os amigos das antigas, né? E fez uma charreata. Sensacional. Na sexta-feira, né? Foi na sexta? Foi na sexta. Foi no sábado. Eles fizeram no sábado. Se a gente tivesse pego a Milena na segunda mesmo, quando a gente tinha reunião com o fórum, a gente já tinha tudo. Tudo, a gente ganhou tudo. Berço, bebê conforto, banheira, tudo que era essencial pra ela chegar. Pra colocar uma criança dentro de casa, a gente tinha ganhou. De sexta até a domingo. Uhum. Eu tô emocionado de novo. Só que daí não chegou na segunda. Mas não ia chegar nunca essa segunda-feira. Não, chegou a segunda. Chegamos na segunda-feira, fomos lá, falei, cadê? Vim pegar. Falei, não, vamos contar a história dela. Não daí foram assim, contar como que funciona a parte legal. Por isso que é bom saber a parte legal, não aquela adoção brasileira que você pega de qualquer jeito. Sim. Eles contam toda a história da criança. Não omite nada pros pais. Literalmente tudo. E fica registrado na vara da infância. Tá lá a documentação dela. E falou assim, vocês aceitam? E quando ela chegou com toxoplasmose. E eu falei, porque amanhã a toxoplasmose é aquela doença que eles falam que é do... É uma doença tratável, né? E ela, se não tratada, ela traz consequências para a criança. Neurológicas, sim, principalmente. Auditiva, visual, motora, né? Mas... E eu não neguei, na hora que falou aquilo... E Deus sabe muito das coisas. Nessa hora a gente fala dos propósitos de Deus. Uma família anterior foi chamada para adotar a Milena. Negou por causa disso. Falou, não, eles não tiveram coragem. E na hora a gente nem refutou. Eu lembro da frase que eu falei: traz essa bichinha que eu vou cuidar dela. Daí foi. Só que isso foi numa segunda. Ela só foi chegar na outra quarta. Não naquela quarta da mesma semana. Na outra quarta-feira. Foram 12 que é arrumar a dias documentação, organizar a documentação. Até desenrolar todo assim. Tá, mas é isso que eu falo, Deus. Agindo literalmente, né? Quando eu falo que Deus chamou vocês a esse amor maior que é, né? O mundo acabando numa pandemia. Sim. Vocês numa fila de espera. E você me recebe uma ligação. E eu não quero outra coisa a não ser ela. É isso mesmo. Quando alguém não quis, mas eu não quero a não ser ela, me dá. Se isso não for um propósito de Deus para a vida de vocês, filho, para que eu quero descer e nós acabamos isso aqui agora. E você quer ver algumas coincidências, né? As coincidências de Deus? Então, um amigão meu mesmo assim, ele foi até jogador de futebol e tal. Jogou no Vasco. Por sinal, eu sou vascaíno, tá? Eu vi. Não fala mal, né? Eu vi. Só vou deixar registrado. Deixar registrado. Vasco. Minha filha fala Baco. Já influenciando, mas tudo bem. Total. Já manda falar que o Flamengo é caca. Vai, volta pro fora. Vamos. Volta pro fora. Vai no off depois. E esse amigo meu... E era um dia do aniversário de uma priminha... Uma prima da Ju. Eu tava na casa deles no aniversário... E eu falei, tinha marcado de ir na casa dele nesse dia. Não vou, não tava tendo uma festinha, falei, não vou. A Juliana falou, vai. Faz tempo que você não vê o Wagner, né? Peguei e fui, cheguei na casa dele e partilhei isso. Falei, eu tô na fila de adoção, eu tô achando que vai chegar, porque quando eu vi tinha próximo, 20, né? tá próximo. Perto de chegar. Tinha 20 pessoas na frente.
quando a gente viu a última vez na fila. Você consegue acompanhar a fila de adoção, inclusive, quando as pessoas estão na frente, né? Ah, beleza. Eu conversando com ele sobre isso, ele se emocionou e falou, cara, se ela chegar, vou te dar o berço. Isso numa quinta-feira. Foi no dia antes, na quinta. Um dia antes. No outro dia eu liguei, filho, você tá com o bolso preparado? Por quê? Eu falei, minha filha chegou. Prometeu agora. Cara, parece até essas coisas foram acontecendo. Deus vai alinhando, cara, de tal maneira que eu falo, não tem condição a não ser isso. Não, foi Deus, foi tudo de Deus, cada milímetro. Os propósitos dela, ela trouxe muita luz, assim. A Milena chegou trazendo muito amor, radiando muito amor. Isso que é o mais doido de tudo. Porque tem criança que pode chegar, às vezes, com traumas, com coisas que a vida impôs a ela, Sim. né? A Milena não, foi e faz parte. A Milena não, foi uma comoção, né? Gente de fora mandando coisa, de outros estados, de outro país, mandando coisas, ajudando de alguma forma. Tentando ajudar nesses 3 dias. Depois durou, né? Depois ainda a gente... Tá, mas desculpa a pergunta, curiosidade minha. A toxoplasmose afetou alguma coisa? Não. Ela, quando eles nos contaram essa história, eles já abriram que ela já estava em tratamento. Nós seguimos com o tratamento dela por 1 ano. Ela já teve alta, tá ótima, não teve sequela nenhuma, tá tudo bem. Eu fiz questão de perguntar, assim, porque se é um filho que que não seja adotivo e vem, você vai no mesmo caminho. Sim, vai tratar do mesmo jeito. Você vai dar o sangue, você vai ver esse pai se emocionar. Eu vou lutar por ela. Sim. E vocês lutaram. Sim. Eu tenho um relato que eu gosto de falar. Aconteceu comigo, eu acho que eu partilho justamente porque eu acho que foi o momento mais meu e dela, assim, e de fé, que eu sei que a cura dela veio ali. Pode ter sido a minha... Eu acho que foi, porque fé é muito relativo, né? Um dia de madrugada ela acordou... E eu sempre fui muito angustiado, assim, com essa questão da toxoplasmose. Tanto que eu falo que o primeiro ano de vida da Milena, eu aproveitei, mas acho que não na intensidade que eu deveria aproveitar. Porque minha preocupação era, acaba esse primeiro ano. Que era o tempo de tratamento. Eu queria que daí pra poder falar assim, não, ela tá livre disso. Então minha preocupação era, o amor era tanto que eu só queria que ela só se livrasse daquilo. Um dia eu acordei de madrugada, e pra dar mamar, ela dormia assim do lado da gente, no Moisésinho. Eu peguei e coloquei ela no peito aqui, acabou de mamar, isso aqui ele gosta de fazer rotar, a Juliana dormindo assim do meu lado, sentando bem na perna, bem no pé dela, assim, na beira da cama. E eu apertei a Milena com o meu peito, assim, pro meu peito, e pedi com tanta fé, falava, Deus, tira dela. Traz pra mim. Mas não deixe ela sofrer com essa doença. Ali eu conversei com Deus. Eu falo que para quem é católico, nós somos católicos, a comunhão é o momento máximo da nossa fé. Sim. Eu comunguei com a minha filha. Eu não precisei do altar, nada. Não tô falando que isso é errado, sim, mas assim. Sim, mas aquele momento ali eu trouxe ela no meu peito, eu lembro que eu apertava assim. E eu sentia a presença de Maria também. Um manto, como se me cobrisse ali, tava envolto ali, né? E hoje sarou. Tá bem, graças a Deus. Curada. Que amor é esse? Que amor. E aí eu falo, pra que ficar protelando, Senhor? Ela esperava e você esperava, vamos dizer assim. E Deus culmina. Foram 4 anos e 7 meses de fila. Teve toda essa espera. Eu posso perguntar Fica à vontade. Até eu sou muito curioso e eu gosto de história. Mas talvez alguém esteja assistindo. Não quero, tenho medo, tenho receio, mas aonde que a fé não alcança, o amor dá um jeito. Que eu olho pra vocês e se você não me conta, se eu não fico sabendo que era filha do tio, que ela parece com... Eu não sei se parece com... Tá bom, já... A mãe já aceitou. Já aceitou. Eu falei, é mentira. Porque eu peguei os trejeitos dos meus pais. Até porque Da convivência. Exato. Porque é difícil parecer, porque minha mãe era mineira, baixinha, né? Gordinha, fortinha, meu pai. Mas os trejeitos eu peguei. Mas eu olhei e falei, mentira, vocês estão me enganando, isso aqui não. Não é muito comum chegar nos lugares, assim, as pessoas, às vezes, fazer comentários. O nariz é igual ao seu. Falar, É genética. Essa semana agora, curiosidade. Deus ali, ó. Um chefe meu que é novo agora aqui no colégio que eu trabalho,
Ele cruzou comigo, eu tava saindo caminhando de mão dada. Falei, nossa, o cabelo é igual o seu. Eu falei, igual. É genético. Mas daí eu contei pra ele ali, né? Porque uma pessoa, eu falei, não, ela veio pelo processo de adoção e tal. Não, mas quando perguntava assim pra mim, falou assim, nossa, essa é sua mãe? Eu falei, sim. Ah, mas teu pai é alemão, né? Eu falei, não sei, tem que perguntar pra ela. Aí falei assim, não, mas ela... E quando eu tava com muita boa vontade, eu falei, não, ela é da cor da minha mãe, meu pai. Ah, mas como você saiu assim? Eu falei, rapaz. Aí é complicado. Aí eu brincava, eu falei assim, não, eu devo ter saído de noite, né? Que daí o sol não queimou. Mas assim, eu vejo essa alegria. E aí quando eu falo que a paranoia que nós temos, talvez seja lá atrás. E aí por N motivos as famílias entram para adoção. Para vocês talvez esse assunto era conversado em casa, mas o que levou a optar pela adoção? Se a gente puder comentar. Sim, claro. Até para ser muito bem franco, no sentido que minha mãe teve 5 e adotou. A sua mãe quis adotar mais. Mais 2. Mais 2. Indiferente o motivo, o amor que esse pai transpassa por essa filha, não existe barreira para não querer adotar. Verdade. Nós sempre, como eu disse, né, foi sempre um assunto que nós abordamos no nosso relacionamento e que para nós era natural de acontecer. E nós entramos na fila porque a gente tinha esse desejo, mas nós também tentamos engravidar por muitos anos. Nós tentamos por 8 anos engravidar, ter o nosso filho biológico, né? Mas nesse processo de 8 anos nós já estávamos na fila também. Que legal. Uma coisa que é interessante, que muita gente fala assim, eu vou tentar ter um filho biológico, se eu não conseguir, nós vamos adotar. Nosso processo foi o oposto. Nós entramos na fila primeiro. E aí iniciamos depois o processo depois é que eu sempre tive uma dúvida, né? Que a gente sempre tentou, não dava certo, mas eu nunca procurava o médico. Eu sempre falava pra ela, eu tenho um tio meu que ele não pode ter filho. Eu comecei a ficar encanado com a história. Mas isso a gente já tava na fila, né? Já tava na fila, daí eu fui procurar o médico pra saber. Daí eu vi que eu tinha um problema de baixa produção de espermatozoide, enfim. Daí a gente foi tentar fazer o tratamento, tentar ter um filho, mas depois, que é meio que o processo inverso que as pessoas fazem. Sim. Não posso ter biológico, vou adotar. Eu esgoto todos os meus recursos, todas as minhas forças. E tudo bem ser assim, não tem problema. Isso não Cada um com a sua história. Exatamente. Mas a minha mãe foi ter 5 para depois me adotar. Eu falei, tá bom. É isso, é da forma que precisa ser, né? Eu acho que para nós foi dessa forma, mas eu acho que não precisa ser uma regra. Cada um precisa sentir como conduzir ali da melhor forma, né? O seu caminho, a sua história, mas não tem problema nenhum a adoção ser primeiro, o seu filho adotivo chegar primeiro, porque é amor do mesmo jeito e vai somar na família do mesmo jeito, né? Uma vez, eu acho que calha contar isso aqui, uma vez uma pessoa próxima de nós falou pra gente assim, mas eu tô rezando para que o seu biológico chegue primeiro, tá bom? Aí na hora eu não soube responder, mas depois aquilo ficou no meu coração, né, amor? De que, qual o sentido, né? Amor do mesmo jeito, filho. Eu quero só um filho. Independente da via que venha, eu só quero um filho, né? Eu só quero realizar esse sonho. Então, não importa qual a via ou porque existe, às vezes existe tem muita regra, né, que as pessoas querem que seja daquela forma, né? Ou é por desconhecimento, ou é por preconceito, rola. Eu falo que era comum eu escutar, hoje diminuiu um pouco. As pessoas falam, nossa, a Milena tem muita sorte de vir na família de vocês. Eu falo, não, nós tivemos sorte de ter a Milena na nossa família. Então assim, as pessoas falam porque parece que a gente tá fazendo um ato de bondade. Não tô fazendo ato de bondade. Ato de bondade eu vou pegar uma planta para regar e colher na sua casa. Isso é uma verdade. Cara, eu tô fazendo um ato maior da minha vida, que é entregar todas as minhas forças para amar um ser. Ela tá fazendo a gente feliz, né? Nossa, e nem me fale. Você falando a minha mãe faleceu de câncer, lutou dizer minha mãe, quando minha mãe adotiva, ponto. E aí minha fonte segura agora é minha irmã. Então eu questiono muito pra minha irmã. Aí eu falei isso que você falou. Falei, tá, mas como que foi a chegada? Falou, olha, Fernando, meu nome é Matheus Fernando. Ah, sim. Olha, em casa é só Fernando. Os da rua me conhecem de Matheus. De Matheus. Mas em casa é só Fernando, tio Nando, Nana. Olha, Fernando, a situação é a seguinte. Quando você chegou em casa, você trouxe vida.
Quando você chegou em casa, você trouxe felicidade. Quando você chegou em casa... E aí a questão do preconceito que... E a gente conversava um pouquinho antes. Mas você tem que ter os seus primeiro. E eu olho pra vocês e vejo e retomo e falo. Você é a hora que segurou. Cara, Deus fez o amor ali. Foi. Claro, nas escolhas de vocês está tão aberto. E se isso não for o mais próximo do amor de Deus, você me desculpa se eu tô falando besteira. Pra mim, eu faço a opção pelo amor. E você não tá falando besteira, é isso mesmo. É só a escolha de amar. Só porque amar. quando eu aqui sou pai do Vitor, do Gustavo, do Felipe, são biológicos, mas a gente e da Maria Gabriela, a cria da pandemia, eu falo que mas assim... Mas eu como filho, olhando pra vocês, falo, que amor é esse, meu Deus? Cara, não tem explicação. Porque as pessoas ficam tentando arrumar situações para adoção ou criar critérios. Não é um filho. Não tem. Não tem. Eu não sei, eu não sou pai. Nós não temos a experiência, né, do filho biológico. Não sou pai biológico, mas eu não consigo entender se tem alguma diferença, porque eu amo minha filha. Ela sem é minha limites, filha. Né? E sem limites. Né? É bem isso. Eu até falo muito com minha sogra, que é um amor que chega a doer. Não. O amor é tanto que ele dói. Dói, é dor física, você sente no peito. Às vezes toma um tombinho ali, cara, parece que você fala. Ela sabe disso, que o primeiro brinquinho foi colocar nela. Você tá de sacanagem, eu chorei. Colocou um brinco que ela gritou, a mulher falou assim, vai ser sem dor. Ela gritou com o rio, saí dentro de casa. Chorando. É pai! Não tem diferença. Cara, vai tirar sangue, ela começa a chorar, eu falo, mas fica vou ter que ficar, mas fica chorando junto. Daí tomar as vacinas que tomou, tirar sangue. E eu acompanhei todas ali, basicamente quase todas ali, né? Mas ela foi muito guerreira, a Milena, nesse primeiro ano de vida. Porque o que ela tomou de picada pra tirar sangue, remédio que ela tomava, pra fazer todo o tratamento, tudo. Foi, não deu um trabalho, né? Cara, ela foi negar o remédio, assim, os últimos tinha dado. Foi, acho que ela tava com uns 9 meses, assim, 10, ela não mais queria... até, foi bem quando foi nas últimas doses que a gente foi dar que ela começou a querer não tomar aceitar, mais, né? porque ela tomava injeção de medicamento, que ele era comprimido que é diluído, pra dar em líquido, né? Tipo um xaropinho. Ela tomava 5 daquela por dia, né? Meu pai. Por isso que eu falei que esse primeiro ano foi complicado. Porque pra mim, o primeiro ano eu falava, passa logo. Eu queria acabar esse sofrimento de ter que ficar levando pra médico, tomando injeção, e aquilo me arrebentava, né? Mas foi o que tinha, né? Não, porque eu falo assim, eu te escuto. Um baita pai, uma baita mãe. Não tem diferença. Você que é pai biológico, né? E eu, por ser filho adotivo, e olho e falo, não tem diferença. Claro, a diferença... No sentido igual vocês fizeram, eu vou cuidar essencialmente por causa disso. Eu preciso no tratamento, eu preciso correr, eu preciso estar. Mas isso eu faria pra qualquer filho. Com certeza. Não, mas você faz. Mas assim, você falou uma frase ali, o medo ou o preconceito. O preconceito, isso é importante, é um assunto, um tema que tem que ser abordado com relação à adoção, e a gente tem que começar a tirar muito desses mitos. Essa paranoia, eu digo assim, não, vai vir com... Não, e outra... Eu não vou amar. Marca, né? Eles marcam uma peixe ali e tal. E vai ser... Isso é muito doído. Eu trabalho em escola. Eu falo que o ambiente escolar é um ambiente muito duro. Tanto que uma das coisas que eu falei com a Juliana, logo que a Milena foi entrar na escola ali, era a seguinte, era não falar a condição dela, que ela veio. Não falar. Eu não queria que soubesse. Porque senão as pessoas começariam a tratar diferente. A gente tinha medo disso, inclusive, que as pessoas fazem. E até com conversas, assim, em sala de professores, rolou em algumas situações, assim, da pessoa vir falar uma situação, falar, não é assim, adoção. Algumas falas. Sim, já E a pessoa, e não era a pessoa que falava aquilo com maldade, mas é uma coisa tão comum, essas falas preconceituosas com relação à adoção, que... Chegou uma hora que eu tive que chamar ela de canto e explicar, tá vendo? A adoção não é um ato contínuo. É um ato momentâneo. A pessoa não é adotada o resto da vida, ela foi adotada. A partir do momento que ela foi adotada, foi incorporada na minha família, acabou. Daí você pega lá e a pessoa fica colocando o rótulo, né? O resto da vida, não, meu irmão. Ela foi adotada, a mulher não foi adotada lá no dia 2 de fevereiro. Nossa. Acabou. E pronto, lá ela... Acabou, cara. Daqui pra frente é filho.
Tem que parar com essas coisas, essas doideiras. É o que eu falo. A minha mãe não tinha nem a 4ª série. Mas eu falo assim, a sabedoria acho que vinha de Deus, assim, e já tinham criado 4, 5 filhos. E eu falo assim, mãe, eu quero entender isso. Quando a gente pensa que a gente é o dono do mundo, com 14, 15 anos, né? Nessa faixa aí. Falou, mãe, eu quero entender porque que a senhora me adotou. Me explica. O senhor já tinha tanto... Uai, filho, cria mais um. Na simplicidade dela, aí, né? E a situação era, eu quero mais um. Falou, mãe, mas calma. Quando você tiver os teus, você vai entender o que é amor. E eu falava, meu Deus... E é isso que você falou, eu acredito tanto no sentido de a gente perder as paranoias. Você falando isso foi cirúrgico. No sentido que foi adotado, agora diluiu. É sua filha, ponto, acabou. É igual filho. Filho não fica nascendo todo dia. Por que o filho biológico nasce todo dia? Não, porque o filho adotivo tem que nascer todo dia. Não, ele já nasceu. O nascimento de um filho adotivo para uma família é no ato da adoção. O nascimento de um filho biológico é na hora do parto. Daí você fica protelando isso pro resto da vida, pra quê? Você vai só criando situações em cima da pessoa. Eu sempre falei invertido. Ah, você é adotado? Eu falo, não, eu sou filho. Adotivo. Ou eu fui. Eu sou filho. Ou colocar no passado. Eu fui. Igual eu costumo falar da Milena, que ela foi adotada. Eu não falo que ela é. Ela foi. É lá filha. atrás. É filha. Não tem Não tem explicação. Porque hoje vocês... A gente pensa... É uma coisa muito velada. Porque assim, o pessoal quando não sabe da minha história... E aí muitas vezes eu instigo. E tal, que não sei o que. Já pensou? Não, pelo amor de Deus, pra que adotar? As pessoas têm medo até de falar com a gente sobre adoção. Sério? Como as pessoas têm receio de falar. Ou quando fala... Se percebe que a pessoa tá com... a pessoa não tá espontânea, assim. Tem medo da reação que a gente vai ter com relação à fala. É o que eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, principalmente quando eu vejo uma mãe, né, um pai... A palavra seria um zelo excessivo, um milindre com o filho, né? Com os filhos, né? Com os filhos em geral. Hoje eu olho, o casal fala, nossa, amor, será que nós era 5 o primeiro, né? O primeiro é de vidro, o segundo já vai mais ou menos. Imagina o quarto é de borracha. Mas a Maria Gabriela, filho, aquela menina é de ferro. Mas eu falo, amor, o zelo, não é porque é filho adotivo que eu preciso ter um zelo. Claro, os traumas, a cicatriz, isso é que eu martelo e falo quantas vezes for. E eu sempre procurei saber alguma coisa, fui conhecer minha mãe biológica, e assim, eu nunca tive quem era parecido comigo. Sim. Minha família é negra, eu não tinha quem, então sempre ficou uma curiosidadezinha lá no fundo, sempre ficou. Mas assim, era só uma curiosidade. Tanto o amor que eu recebia, uma vez eu perguntei, falei isso já várias vezes, eu repito, talvez que um pai que esteja me vendo agora pela primeira vez. O que é mais forte? É o sangue, né? Ou é a história vivida? A história vivida. A história vivida. Tem uma foto, alto. naquela foto que a gente tirou lá no sítio uma vez. Okay. Tá você, eu com a Milena no colo, você, Ariadne, né? a esposa do Maurício, o Maurício e o Gabriel, que são os irmãos dela. Tinha 5 na foto. Tudo que tinha ali, a única coisa que não tinha ali era sangue. Nossa. Sem vínculo nenhum, né? De sangue. Em sangue. O vínculo é o amor, a graça de Deus. Mas a Juliana tem histórias interessantes da mãe dela, igual aquela história que quando tua mãe ia dar as coisas. Conta um pouco pra ver como que é essa história de não tratar diferente os filhos ali, não ter essa história do adotivo ser o coitado, de não tratar dessa forma, né? Eu tô na ponta de cá. Eu era o último a ser adotado para os meus irmãos mais velhos. Minhas irmãs, quando você não... o Fernando ganhava as coisas. Minha mãe já retrucava. Não ganhava, não. É porque ele precisava, mas não ganhava diferente dos 6. Teve essa diferença lá ou não? Lá em casa nunca teve. A irmã mais velha falando agora. Não, eu sempre falo que tem um protegidinho, né? Mas porque é o caçula. Mas é porque eu sou a irmã mais velha. Mas a minha mãe sempre teve isso muito definido na cabeça dela, assim, de ensinar pra gente que não havia diferença nenhuma e que tudo era de forma igual. Né? Desde pequeno. Aquela história da moeda de 50 centavos, ela conta essa história. Eu quero ver essa, por favor. Mas é bobeirinha de criança. Mas assim, é uma coisa que é bobeira de criança. A gente sempre pedia moedinha pra eles, pra minha mãe e pro meu pai, assim. Não tinha esperteza de pedir um pix pra mãe e pro pai, nem dinheiro grande, né? Era só uma moedinha humilde ali. Um sorvete. Uma moedinha humilde. E aí...
ela dava 50 centavos para cada um. E um dia ela foi dar as moedinhas para nós 3 e não tinha 3 moedas de 50 centavos. Tinha 2 de 25, uma de 50 e outra de 50. E o meu irmão ficou bravíssimo, porque não era pequenininho, não sabia somar, né? Não sabia que tinha o mesmo valor. E aí ele ficou chateado, achando que ele estava injustiçado. Porque tava ganhando. Ele ganhou 2 moedas, eu ganhei uma. Até diz que o suco que colocava nos copos, ela media. Aposto que na sua casa, que tem 4, é assim. Mas era assim, porque não trata diferente. Não, em casa, sim. E as minhas irmãs contam, e que eu lembro lá da minha casa, dos meus pais, também. Sim. Tanto é que a minha irmã conta que o Fernando não, eu não. E eu lembro dessa cena, vamos comprar? Não, tem que comprar pras meninas também. Eu lembro que eu só perdia para minhas netas. Pras netas da minha mãe lá, pras netas. Aí eu sobrinho, eu falei, acabou. Aí não tem vez. Aí você não tem. Neta, você não tem local de fala. Que o tal do bicho vó. Então, seus pais com a pequena. Meu Deus. Foi a primeira neta dos 2 lados. Tanto primeira neta, primeira sobrinha. Nossa, que cheiro de vó que essa menina tem. Meu Deus. Ela ficou a primeira aninha dela, boa parte da primeira aninha dela, no período da manhã, quando a Juliana ia trabalhar, ficava com as avós. Depois entrou no colégio, né? Na escola, mas ficava com os avós ali. Então é o grude. Então é o cola de todas. É uma avó que faz pão, que é a avó Lulu, que é minha mãe, que faz pão. Ela quer comer pão só da vovó Lulu. E o bolo é a mãe dela. Nossa. Avó e irmã. É o grude. Não, tudo que ela pede, as avós fazem, tudo, né? Não precisa nem... Ah, não. Vó foi feita pra estragar. A minha mãe fala, na minha casa são as minhas regras, as suas não valem aqui. Eu vou deixar bem claro aqui que isso aqui fica registrado, esses registros não se acabam. Milena, um dia você vai ser mãe, Milena. A minha hora vai chegar. Eu vou ser o vô daqueles... Se já é um pai desse jeito, quando vou, então, meu Deus do céu. Ninguém segura. Mas a questão vocês citaram muito bem, se conheceram na igreja. Participa, o final vai ter mais daqui pra frente os teatros? Não então, tem? Não sei. Não sei como é que tá a questão do alto de Natal, né? Já estamos no mês de outubro, quase novembro, o Anselmo não me comunicou ainda. Não sei se vai ter, mas a Paixão sempre tem, né? Paixão é meio que um movimento grande dentro da cidade. Imenso, para todo mundo, acho que Maringá... Maringá 60 mil já pessoas, passou, sei lá. Já assistiu, né? Maringá pra assistir. Eu tô pra te falar que é uma das maiores do Brasil. Hoje talvez só perde pra Nova Jerusalém, porque o deles é fixo lá, vai ator global, não sei o quê, mas fora isso... A qualidade, nossa... Não, é impressionante. Não, incrível, né? Quando eu morava no Mato Grosso, 2 coisas que eu ouvia falar era a Paixão e o Raléu. Então eu fazia parte do Raléu, eu fiquei muito tempo no Raléu, agora acabou, né? Por conta da pandemia, depois não voltou, não se organizaram mais. Eu saí do projeto, então não sei como é que tá. Mas faz falta, hein? Mas se eu falo pra vocês, a questão da fé pra família nessa decisão, que talvez o pessoal fala, nossa, os caras tem que ser muito especial pra querer adotar, mandou uma luz, veio ter clarear uma luz na minha mente pra eu querer adotar. Mas a fé é algo primordial no dia a dia dos pais. Com certeza. Todo dia, tanto que a gente reza em família todo dia. É tudo pra nós, é a nossa base, não tem como separar. A Nenê quando vai dormir, né? Tem a oraçãozinha ali, senta, ela fala, sim, hoje papai reza, hoje a mamãe reza. Já faz o jeitinho do Pai Nosso dela, tudo atrapalhado lá, mas... Sinal da cruz. Sinal da cruz. Tudo certinho. Mas é o começo. E, assim, a questão da fé, a gente nasceu, nossa vida surgiu em família, surgiu eu e a Juliana dentro da igreja, né? E a Milena também. Já vem no... Foi por Deus mesmo, porque as coisas que, quando a gente começa a pensar mesmo a lógica das coisas pra chegar no que chegou, onde ela chegou, é só por mão de Deus mesmo. Se fosse pela nossa força, acho que não... Não chega, né? Não chega, Quem somos nós? Não chegava uma Milena tão linda do jeito perfeita. Cara, eu tinha uma besteira na minha cabeça, coisa de pai trouxe, né? Eu falava que eu queria... Chegasse um filho, eu queria que ele fosse bonito. Não precisa falar isso. Idiotice, né? Que besteira, né? Mas eu tava nem aí, eu queria um filho, né? Cara, mas quando chega a Milena, eu olho ela e falo, meu Deus, eu pedi, mas... Caprichou. Caprichou, né? Você deu um jeito de pincelou o negócio. Que ela passava na rua, já foi abordado uma vez, a mulher parou e falou assim, você tá com essa boneca? Eu achei que era uma boneca.
Falei, normal, um homem desse tamanho andar com uma boneca na mão. Isso é verdade. Mas eu falo, Deus faz, cara. Deus faz. E você me recordando assim, como chama a atenção, né? Acho que Deus vai dando a vida. Eu tava Por ser filho adotivo, eu presto atenção. Eu tava na praça. Tomara que chegue nesse senhor, que eu não encontrei mais esse senhor, eu queria conversar com ele. Eu tava na praça, a minha esposa faz sabonete artesanal, ó, propaganda, galera, quem precisar de sabonete artesanal, minha esposa tem, Pati Borges Saboaria. Mas assim, eu olhei, era um casal japonês, com uma menininha, corria pra lá e pra cá, o olho já bateu, né? Chamou atenção. Eu falei, é adotado. Mas como que eu chego nesse senhor? E aborda isso. E aborda, né? Como que eu chego num homem desse tamanho? E não dá pra entender. A filha dele parece, se vocês não contam. Mas eu olhei aquele senhor e falei... Minha esposa já olhou e fez assim... Se controla. Eu falei... e os meus meninos... Mas a mãozinha coçando. E meus meninos correndo pra lá e pra cá. E a Maria Gabriela quase que eu falando... Vai, Maria, brincar com a menina? Vai, Maria. Vamos puxar um assunto. Aí não sei o que aconteceu, que ela veio perto da Maria. E o senhor veio, né? O senhor já... De encontro, assim. De encontro. E aí eu cheguei e falei assim... É sua filha? Na hora, eu lembro do semblante, ele fechou assim e falou... É. Eu falei, não, calma. É que eu sou filho adotivo. Eu sou ao contrário do senhor. Aí ele já deu aquele sorriso. Falou, é que no fundo não tem diferença, né, filho? É minha filha. Falou, não. É que eu sou filho adotivo, me chamou muita atenção. Parabéns, Deus abençoe. E é isso que eu quero fazer sempre nessa conversa. Chamar nesse podcast. A real intenção disso é chamar pessoas que, claro, é filho. Isso vai ficar gravado pro resto da minha vida, né? Não precisa ficar lembrando que toda vez é filho. Adotivo. É filho. Foi diluído nesse amor entre o casal, que é filho. Isso gravou em mim, que vai pra eternidade agora. Mas se fosse pra gravar algo, quem tá nos assistindo. Não sei se eu começo pelo pai, não sei se eu começo pela mãe, se o casal fala, mas se fosse pra... Pela mãe. Pela mãe? Sempre. Pela mãe, falar para as mães que talvez estão nos assistindo, que talvez não é fácil, esse diálogo na tua casa foi um diálogo fácil. Mas eu conheço casais que estão ainda na dúvida. Que as mães estão num receio, naquela luta, naquele embate. Eu quero ser mãe. Sim. Tem outra via para ser mãe? Tem. A mãe já vai chorar, já. Mas... Calma. Como nós fomos tentantes por 8 anos... sempre existiu essa dor dentro do meu coração. E como o processo de adoção é um processo longo, né, necessário, mas longo, foi um processo de espera, né, e de crescimento pessoal necessário, né, mas que vinha com dor, né, era uma dor dentro de mim, desse desejo de ser mãe, e precisando entender que em algum momento aquele dia chegaria para mim, para ele, né, para nós como família. E o que eu gostaria de testemunhar sempre, assim, né, que eu acho que é a nossa missão, né, amor? Não desistam desse sonho. E optem sempre pelo amor. A escolha do amor é sempre a maior escolha possível e a mais verdadeira. E o amor, ele vence qualquer barreira, qualquer preconceito. Ele te dá força para vencer e conseguir aquilo que você deseja. Então, se tem alguém escutando que tem medo, que tem alguma insegurança, só pensa com amor, que tudo dá certo, Deus encaminha da melhor forma e vale a pena. É a melhor coisa do mundo. Ô pai, eu sei que o amor veio com... um cisco no olho aqui. O amor hoje veio com o nome de Milena. Chegou, ou deram o nome, não sei. Mas um homem, pai, que eu olho e falo, cara, que massa deve ser pai desse, ter um pai desse, né? Talvez o amor que tá, alguém que tá nos assistindo, o amor tá esperando dizer o sim. Você deu o seu sim. E Deus deu. A Milena. Deus deu o amor em troca, um amor que
se expande. Me ajuda nessa, pai. Eu acho que o amor do pai por um filho, eu já falei várias vezes, a gente já conversou bastante sobre isso. Você se tornou pai o dia que colocaram no seu braço. Sim. O pai não é biológico. O pai é psicológico. A única participação da parte biológica é quando ele fecunda ali. Fez o nenê, pronto. Dali pra frente, a mãe é mãe. Já nasceu mãe, é mãe. Isso é. Então, qual a diferença entre se tornar pai de uma adoção ou pai por uma via biológica? Nenhuma. Você vai se tornar pai o dia que chegar no seu braço. Então, se eu te desse um conselho... Conselho é difícil falar de conselho. Parece que é como se fosse uma regra... a nossa fosse correta. Eu falo pela minha experiência. Não existe ato mais... Cara, não tem coisa melhor no mundo do que pegar um serzinho no braço e falar, não, agora essa aqui é minha filha. Então eu me tornei pai naquele momento. Eu não tenho muita preocupação, muito medo, assim. Não tive muitas essas encarnações. Então acho que eu falo assim, se fosse falar pra alguém que tava lá de lá, tira tudo quanto é besteira da cabeça. Que fica, né? Tira tudo quanto é besteira, porque não tem diferença. É a minha filha. Ponto. Não tem. É que, você tem uma ideia como que a coisa toma uma proporção, às vezes, e o preconceito, ele existe, que precisa ter um podcast para falar sobre filho adotivo. Você não tem um podcast para falar sobre filho biológico. Vamos falar sobre os filhos biológicos? Quais são, o que tem, de onde vem. Porque daí... Mas é interessante, e tem que ter, porque a gente precisa mostrar para as pessoas. É natural. É natural. Um animal adota outro. Você cansa de ver situações. Um animalzinho adota outro para tocar. Às vezes um gato tá dando mamar para um cachorro. Porque é um ato de amor no sentido deles lá, no mundo deles. Não tem nada de errado. É só um ser humano que eu tô falando. Vem para cá. Você vai seguir comigo até o resto da minha vida. E eu falo para todo mundo, para um pai, pensa assim. O nível do meu amor pela minha filha. Se eu falar hoje, eu falei isso na entrevista quando a gente fez, e sempre repito. Amar é muito fácil eu falar. Eu amo minha filha. É muito pequeno. Porque o que aconteceu entre eu e ela e minha esposa não é um ato de amor, é um encontro de almas. Em algum momento, na misericórdia de Deus, Deus chegou e falou, ó, a partir de agora... É para se encontrar. Vamos se encontrar. E ele colocou naquele momento, na hora certa, no momento certo. Tem dificuldade? Tem, cara. E não é romantizar, né? A gente passa vários apuros, perrengue. Educar um filho é muito difícil. Educar um filho é um ato muito difícil. Então, assim, você acha que vai adotar, vai ser o mar de rosa... Também não vai ser, como não é também qualquer... Você sabe da dificuldade, vai ficar doente, vai ficar bravo, vai acordar de madrugada, vai fazer birra. Vou ter que pegar o filho, colocar no peito e pedir pra Deus curar. Você 1 hora da manhã gosta de sair essa noite pra buscar leite. Rapaz, você colocou no peito. O Vitor nasceu, ele engasgou, eu coloquei no carro. Eu lembro que eu passei no aeroporto antigo, a última vez que eu olhei que eu tinha um golzinho, eu coloquei ele, eu tava 160, com o gol 1000, pra você ter noção, tanto que eu tava acelerando. Falei, senhor, não morre esse moleque, não morre esse moleque, não morre esse moleque. Eu estacionei dentro, praticamente, do hospital. Falei, cara, meu filho engasgou, morreu. Nisso veio o médico, veio tudo, aquela correria. Eu falei, senhor, meu filho não morre, meu filho. Aí o médico chegou, olhou. Ô, paizinho, ele não tá morrendo, não. Só tá dormindo, você já desengasgou ele. Eu falei, ô Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tem dificuldade? Tem, irmão. Você me falou. Tem susto, é justo. É necessário que a gente fale sobre isso no sentido que não é romantizar. É uma missão incrível. É de Deus. A palavra é essa, é uma missão mesmo. Mas assim, vai ter problema, mas vai ter como qualquer outro. Mas é necessário que a gente fale. Sim. Mas não é da via que ela veio, ou que você veio, que vai determinar criança. O que você é. É justo. Criança, né? Não. Criança te desafia, criança te... Daqui uns meses nós se encontramos e falamos, Matheus, aquele desafio lá foi tão fácil, agora esse... Agora tá aqui, ó, suado em outro. É o que eu topo. Eu olho, pessoal, ela tá com quantos anos? Quase 3, 2 e 10. 2 e 10. A minha menor tá com 3. Aí o meu maior tá com 12. Aí eu olho a galera que tá igual os teus alunos, né? Que já estão lá com 16, 17, 18. Aí eu falo, senhor, e agora? Qual que é o próximo degrau que eu tenho que subir?
Mas é assim, a vida. Um por vez, para não sofrer. Eu espero literalmente encontrar vocês cada vez mais. Amém. E eu posso falar que obrigado, cara, por partilhar a vida, obrigado por essa alegria, obrigado por ser de Deus, obrigado pelo sim de vocês. Nós que agradecemos. Acho que se não fosse aquele sim, né? Aí eu vou amei o Mumuzinho. Amei essa parada. Se não fosse o sim de vocês, se não fosse muito de... O sim primeiro a Deus, de cada um, e Deus falou, eu preciso juntar esses dois. Porque esses dois eu preciso dar um presente muito especial, que é a Milena. Eu queria contar só um assim, para não... Que eu acho que é muito importante, uma vez, aquele negócio que a gente falou da Rádio Aparecida. Sim. A gente gravou, depois ele editou e mandou pra gente, né? E ele passou ao vivo e ele fez um comentário que aquilo fechou pra minha vida. Ele falou assim que quem escolhe os pais são os filhos. Lá em cima. E que a Milena já sabia que ia escolher nós dois como pai. Sensacional. Cara, quando ele falou isso, falei, fechou, é isso, pronto, acabou. E a minha adoção, quem adotou não fomos nós, foi ela que adotou a gente. Que lindo, né? Digão, você me falou algo que é interessante. Se eu quero descobrir, eu quero conversar um pouco mais com esses pais, te acha onde? No Instagram, como é que tá? Mesmo. No Instagram é mais fácil? Acho que sim. Você lembra qual que é o seu? @Digão R4. R4. Professor. Cara, Digão R4. Lá tem um... Você vai achar uma história de que o Digão queria ser caminhoneiro. Não deu tempo, fica pra uma próxima. Procura lá. A Juliana tem Instagram, tem tudo. Como que eu acho? É Gil Brasil. Gil Instagram. Mas o Brasil é com Z, que é do sobrenome. Que chique, você viu? Milena também é Brasil, minha filha importada. Brasil. E me conta essa importado com Z ainda. E me conta essa no final do podcast. Não pode. Gente, brigadão. Nós que agradecemos a oportunidade de continuar o nosso testemunho aí. E outra, isso a gente tá aberto para as pessoas podem procurar a gente no Instagram mesmo. Às vezes tem dúvida, cara. Às vezes tem pessoa com dúvida, com o coração apertado pra fazer uma coisa. Manda mensagem, a gente responde na medida possível, a gente responde, atende, fala e... Como que der. Que é que a gente vai levar pra nossa vida, é isso mesmo. Se puder marcar outro de pergunta e resposta, não é? Pode? Pode, deixar certeza. O convite ao vivo, que daí eles não têm como negar. Pode, com certeza. Porque você tem muitas dúvidas pra Mas ser a tiradas. gente fala bastante, você percebeu, né? Não, deixar fica até amanhã cedo. Unimos o útil ao agradável, então. A próxima vai ter uma comida mineira, nós se vira. Aí uni o útil ao agradável com o gordo ainda. Gente, obrigado. Você que nos viu até esse momento. Mande para algum amigo, professor, se os teus alunos aí que talvez estejam vendo. Pode, vai lá, gente. Me ajuda, precisamos bater uma meta aqui, passar de 1000 inscritos no canal, por favor. Pra molecada do colégio, dá uma força aí, gente. Que daí o professor da próxima sai ao vivo. Dá um pontinho. aí comprometeu. Quem assistiu, fizer a resenha do podcast, conversa com o professor. Tem coraçãozinho. Exato. Ponto não. Coraçãozinho para não facilitar. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.